Isso. Olá, você que está aí nos acompanhando, você ouvinte da RCI, Programa Entre Livros, chegando aqui na rádio, chegando até você que está nos acompanhando pelas redes sociais. A gente tem aí um canal no YouTube, no Facebook, no site, então você pode acompanhar aí a gente em diferentes plataformas. Hoje o Programa Entre Livros vai falar de uma obra de um autor que não está mais entre nós, ele se chama Valdo Vieira. Valdo Vieira é um pesquisador, médico, odontólogo, e ele é o propositor da ciência conscienciologia. Então, ele é autor de diversos tratados científicos e de mais de 50 obras, né? Uma das obras dele se chama Manual da TENEPS. Você que está nos acompanhando aí pelos vídeos, tem condições de ver, essa aqui é uma das edições, a penúltima edição. Esse livro já passou por várias edições, já está na quarta ou quinta edição. Manual da TENEPS, a autoria de Valdo Vieira. E hoje, para falar dessa obra, a gente trouxe dois especialistas no assunto, que é o Flávio Amado, ele que é graduado em engenharia agrônoma, ele é especialista em georreferenciamento, e a Pilar Alegre, que é graduada em psicologia, com especialidade em psicologia clínica. Ambos são voluntários da Conscienciologia, pesquisadores da Conscienciologia, praticantes da técnica da TENEPS. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, né, primeiramente dando aí as boas-vindas aos dois representantes aí da TENEPS, né, e de uma instituição que pesquisa TENEPS, depois a gente vai falar sobre isso também. Eu gostaria que, primeiramente, vocês falassem o que é TENEPS, o que significa TENEPS. Quer começar, Pilar, ou começo? Pode começar, porque pode ler a definição, né? Nós temos aqui Sim. o livro, o manual da TENEPS, esta foi a última, não sei se, esta Essa é não a foi a última penúltima. edição. Esta não foi a última edição. E para começar, então, nós temos aqui na página 11 uma definição dada pelo professor Valdo do que é TENEPS. TENEPS é uma... Como é que a gente diz que é uma síntese, né? É uma síntese, é uma palavra síntese da tarefa energética pessoal. É a transmissão de energia consciencial, quer dizer, de cada pessoa. Ela é uma energia assistencial, individual, programada com horário diário e auxiliada por um amparador ou por amparadores no estado de vigília física ordinária, diretamente para as consciências carentes ou enfermas, intangíveis e invisíveis à visão humana comum. Pode ser também consciências ou consciências intrafísicas projetadas, próximas ou a distâncias. Então, sejam essas consciências carentes ou enfermas, elas vão ser atendidas através dessa técnica chamada TENEPS. Agora, especificamente, nós podemos dizer que a TENEPS ela é realizada por uma consciência intrafísica, e que seja parapsíquica. Vamos depois conversar sobre isso. E essa consciência está sozinha, se acomoda no leito ou numa poltrona, de preferência que ela seja reclinável. No escuro, ela relaxa, pacifica sua mente e dá passividade tanto parapsíquica, quer dizer, uma comunicação multidimensional ou intra e extrafísica,
seja mental ou seja mesmo muscular, do próprio corpo, do próprio soma, ao amparador extrafísico, que é o especialista na assistência interconsciencial. Então, essa seria a nossa base para este encontro, né? Este bate-papo, vamos dizer assim, sobre a TENEPS, né? Porque hoje ela é uma técnica já bastante difundida, com milhares de tenepsistas que estão desenvolvendo e praticando em todo o planeta. Nós temos contato com tenepsistas de várias regiões do planeta, de vários países, idiomas diferentes. Por isso, nós temos também os livros. Você pode mostrar, Flávio? Os livros em outros idiomas. Nós temos o Manual da TENEPS em espanhol, que é o TENEPER, e o inglês, que é o PENTA, né? Penta manual. Yes, of course. Pilar, eu acabei esquecendo aqui de falar, mas o Flávio Amado ele já esteve aqui no programa falando também sobre TENEPS, não é isso, Flávio? Sobre Porque outros livros de TENEPS, a obra Teáticas da teáticas da TENEPS. TENEPS, da qual ele foi organizador, não é isso? O manual da TENEPS é o passo a passo, não é, Flávio? Você quer falar um pouquinho assim, o que é essa obra? Bem, o Manual da TENEPS está completando, então, 27 anos. Poxa. Já está ficando o senhor, já, né? E ele foi redigido a partir de 1950, o professor Valdo já estava tomando notas a respeito de uma prática assistencial que, na época, era denominada Passes para o Escuro. E, desde 1950, ele tomava notas. Em 1966, ele lançou para o grande público, em uma palestra pública, isso está no livro 700 Experimentos, também da autoria do professor Valdo Vieira, que era médico odontólogo, né, nascido em 1932. Então, em 1966, ele lançou para o grande público a técnica dos passes para o escuro. Depois, quando ele lançou o livro Projeciologia, que é um tratado, a primeira edição do Projeciologia, de 1986, ainda se referia à técnica, tem um capítulo específico nesse livro, sobre a técnica dos passes para o escuro. Bem, em 1995, ele lança o Manual da TENEPS, a primeira edição do Manual da TENEPS, já com o nome TENEPS, né? E já propondo essa técnica. Então, eu gosto de falar, o meu contato com a Conscienciologia foi através do livro Projeciologia. Tem algumas pessoas que se aproximaram da Conscienciologia pelo carisma do professor Valdo, pelas palestras. Eu me aproximei pelas ideias, e as ideias que estavam no livro Projeciologia. E quando eu vim fazer os primeiros cursos em Porto Alegre, aí o professor Hernandes me disse, olha, agora você já leu Projeciologia, quem sabe você pensa na TENEPS. E isso era 1996, a recém tinham lançado essa segunda edição do Manual da TENEPS. E em 1997 eu iniciei a técnica, essa técnica da TENEPS, então já fazem 25 anos. E isso foi quando começou essa técnica, foi um diferencial na vida humana, né? Porque depois, a gente vai falar, teve GPC TENEPS, instituição da TENEPS, por aí vai. A professora Pilar, eu acho que conheceu um pouco antes que eu, talvez antes mesmo de estar impresso ainda o próprio manual de 1995, né, Pilar? Foi. Bom, eu posso relembrar que eu vim do movimento espírita. Então, como eu trabalhei como voluntária na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o professor Valdo e o Chico Xavier, eles iam fazer palestras lá. Faziam palestras, faziam apresentações, consultas também. Eles atendiam, faziam atendimento lá na federação, então, e em vários centros da cidade de São Paulo. Acontece que eu não tinha aproximação, assim, não era mais próxima do professor Valdo, mas eu o conhecia. Depois fiquei muito tempo sem vê-lo, ele também se afastou do movimento, e
E enquanto ele estava em São Paulo, eu até sabia a casa que ele ficava hospedado, né? Os dois onde eles ficavam, eu conhecia a casa, eu conhecia a família. Então, sempre acompanhando, mesmo as viagens que ele fez para o exterior, e ele estava nesse movimento, ele levava o Chico a aprender, a aprender inglês, né? Então, era muito interessante. E, claro, aqueles comentários todos eram tidos, aconteciam nos encontros que a gente tinha lá na federação. Então, a gente acompanhava as viagens deles, porque era um movimento espírita por outros lugares, né? Outras localidades do planeta. Depois houve esse afastamento. E somente em 1982, e eu tenho uma curiosidade aqui, não sei se vai dar para ver, que foi, eu morava na Zona Norte de São Paulo, e pela Gazeta da Zona Norte, eu fiquei sabendo, não sei, dá para ver? Dá para... Dá. Valdo Vieira, em São Paulo. Uhum. 1º de agosto, não é? Sim. 1º de agosto de 1982. Então, aí foi nesse dia que eu revi o professor Valdo. Ele ainda estava jovem, né? Ele ainda estava jovem. E aí ele começou a fazer as palestras na Fraternidade Espírita Ramatiz, mas ele já entrando com a projeciologia, que foi o que o Flávio comentou. Então, foi ali que ele também lançou o primeiro livro, Projeciologia. E ele já falava, ele já tinha até atualizado, de certa forma, os passes para o escuro. Porque, como eu estava dentro desse movimento, eu tinha insegurança de fazer sozinha. Quando o professor Waldo começou a falar de TENEPS, para mim era uma coisa natural, muito natural. Mas eu não tinha técnica, não tinha nada, e eu me sentia insegura, porque não havia apoio de ninguém assim para dizer, não, você pode fazer, né? Não, eu tinha receio, porque para mim, mexer com o extrafísico, com essa outra dimensão, era cutucar, cutucar A onça com a vara curta. é isso aí, era cutucar a onça com a vara curta. E eu já tinha muita sensibilidade, então eu precisava tomar cuidado quando eu fazia qualquer coisa que eu não estivesse amparada. Eu fazia muitos desdobramentos. Então, minhas projeções foram durante esse período, né? Mas eu não tinha essa tecnicidade, esse também não existia, né? Não é que eu não tinha, não existia. Passou a existir lá em São Paulo a partir de 1982, porque veio o quê? Era como se fosse instalar o Centro de Consciência Contínua, que já existia no Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas de lá do Rio de Janeiro que frequentavam o Centro de Consciência Contínua, lá na Visconde de Pirajá, vinham para São Paulo e acompanhavam as palestras também do professor Waldo. E ele foi, olha, e foi divulgando muito até que mudou. Não, então nós não vamos criar um centro de consciência contínua da projeciologia. Vamos criar um instituto. E foi assim que criaram um instituto em São Paulo. Dias depois, estava sendo criado também em São Paulo o IPC, e era assim, pertinho da minha casa. Eu ia a pé, eu podia ir e voltar a pé. Depois saiu da Fraternidade Espírita Ramatiz, do Zanarotti, né? José Carlos Zanarotti, saiu de lá e foi para a Avenida Nova Cantareira, mas era ali, o Alto de Santana. Também era fácil, eu ia a pé e voltava a pé. Quer dizer, hoje, depois eu fui interpretar que eu não podia escapar dessa. Eu não tinha como escapar, né? Foram me pegar na porta de casa, me jogaram o jornal Gazeta da Zona Norte na porta da minha casa.
Quer dizer, não tinha como escapar. Eu tinha que começar por ali. E, realmente, nós estamos falando agora com tranquilidade sobre isso, porque fazer uma mudança dessas na vida, eu já estava com 52 anos, não foi muito simples, né? Então, veja só. Então, são 40 anos, olha, 2022, são 40 anos de projeciologia. Nesse período, então, entrou a TENEPS, a Tarefa Energética Pessoal, desde 1995, de janeiro de 95. Quer dizer que já faz, então, 27 anos, né? 27 anos de TENEPS. Quer dizer, quantas horas, se fosse contar em horas, quantas horas? Uma hora diária? Quantas mil horas de trabalho em contato com o extrafísico nós já tivemos, né? Porque não era só eu, não. Eu estou falando de mim, mas foi em 1900, o primeiro encontro de praticantes da TENEPS aconteceu aqui em Foz e no Hotel Carimã. Era para ser no CAEC, mas devido ao interesse, olha, a coisa preencheu. Teve assim, acho que foi mais ou menos 240 pessoas presentes no salão. E foi a primeira apresentação pública sobre TENEPS. Tinham mais umas 3 ou 4 pessoas que também se apresentaram como tenepsista. A partir dessas práticas é que o professor Valdo foi alicerçando, foi buscando compilar perguntas, respostas. Ele solicitava para a gente também escrever, né, o que a gente estava percebendo, sentindo. E eu fiz a minha primeira apresentação nesse primeiro encontro, que foi... Quando foi isso? Foi em 1996, esse primeiro encontro de praticantes da TENEPS. Um ano depois de fundado o CAEC. Um ano depois. Quer dizer, então, mas quer dizer, quantos tenepsistas já estavam praticando a TENEPS? Então, alguns deles é que fizeram essa apresentação para essas mais de 200 pessoas. Imagina, eu tinha um ano e meio, mais ou menos, de TENEPS e fiz a minha apresentação também. E teve muitas perguntas, as pessoas queriam saber, e a minha base assim era assim, olha, ser sincera. Eu sou sincera, sabe? É com sinceridade. Eu não conhecia cosmoética, sabe? Conhecia de nome, mas na prática, a aplicação do que é a técnica da cosmoética não era tão simples. Embora eu já conhecia a reforma íntima, porque no movimento espírita os chamados médiuns, né, os intermediários, eles tinham suas cadernetinhas de reforma íntima. Então, tudo que a gente pensava, ou que a gente dizia, um palavrão que a gente falava, ia tudo anotado na carteirinha. Não havia uma técnica, eram registros assim, esporádicos, de alguma coisa que a gente percebia que não foi boa, era colocado nessa carteirinha. Só que a gente depois não debatia, não discutia, cada um ficava com a sua. Hoje, quando nós fazemos um trabalho, se procura, assim como agora aqui, conversar, né, com as pessoas, ver qual a melhor forma de fazer, quais as técnicas. Então, nesses outros livros que inclusive o Flávio mostrou aí, e nós temos outros livros. Tem os livros específicos sobre TENEPS, com uma diversidade enorme de artigos. Tem esse. Otimizações para TENEPS e o livro TENEPS, né? E tem o do que fez, eu assisti o Entre Livros dele. Reflexões tenepsísticas. Isso, a Isso. gente já tem aí algumas obras, né, derivadas aí do manual da TENEPS. E Nós tem vamos agora... o diário, né, também da TENEPS. Isso. Nós vamos agora, então, Pilar, dar um intervalo para o nosso comercial. Pessoal, a gente está conversando aqui com o Flávio Amado e com a Pilar Alegre. Nós estamos falando sobre o manual da TENEPS, do Valdo Vieira.
Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Manual da TENEPS é a obra que está hoje sendo analisada, historiada, detalhada, né, pelo Flávio Amado e pela Pilar Alegre, que são especialistas, né, na tenepsologia, não é isso, Flávio? Flávio, é o seguinte, eu queria ver com você, você pode explicar, assim, bem sucintamente, ou até detalhadamente, mas para as pessoas que estão ouvindo a gente falar TENEPS, 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 manual da TENEPS, mas, assim, de maneira prática, como ocorre a TENEPS? Bem, a TENEPS, a pessoa, eu, você, qualquer um de nós, a gente chama de CONSIM, né? Consciência intrafísica, ela se fecha num quarto, então ela fica sozinha, portas e janelas fechadas, o ambiente com pouca luz, na penumbra, né? Mais escurecido, e ela tem nesse ambiente uma poltrona ou cama, onde ela se recosta, né? Relaxa, dá passividade, e ela, junto com uma consciência extrafísica, que o pessoal chama também de espírito, né? Técnica em energias, ela exterioriza as suas energias junto com essa consciência, visando ajudar a assistir outras consciências que estão necessitadas de assistência. Isso ela faz durante aproximadamente 50 minutos, todos os dias, para o restante da vida humana dela. Então, essa é a técnica. Tem uma série de coisas que facilitam essa técnica, que você faz na intimidade do seu lar. Então, você não tem problema de deslocamento, tráfego, pode dar algum acidente, alguma coisa, você está em casa, né? Tranquilo. E você também, é fácil de você manter o compromisso diário, porque você escolhe um horário durante o dia, esse horário é fixo, que seja mais apropriado para você, que você tenha mais disponibilidade, que não tenha interrupções, né? Você está bem também, que está no ápice das suas energias, né? Está com bastante energia. Eu iniciei essa técnica, como eu falei, em agosto também, agora estamos em agosto de 1997, a Pilar iniciou antes, acho que 95, né, Pilar, por aí. E iniciei a técnica nessa casa que eu estou aqui. Então, a primeira coisa que entrou nessa casa aqui em Cachoeira foi a TENEPS. Eu terminei de construir a casa, me mudei para cá no final de agosto de 95, e a primeira coisa que eu fiz aqui foi iniciar essa técnica. Para quem pode, é ideal que tenha um quarto específico para fazer a TENEPS, que a gente chama de tenepsário, ele pode otimizar esse quarto. Mas se não tiver, ele faz no quarto de dormir. Só que a pessoa tem que estar sozinha nesse quarto, não pode ter parceiro, cônjuge, animais, sem nada. Ela tem que estar sozinha nesse quarto. Normalmente é o quarto de dormir, mas se tiver condição de ter um quarto específico, melhor ainda. A gente tem, então, já algumas derivações, né? O professor Valdo publicou, então, essa obra em 95, né? O Manual da TENEPS. Depois disso, várias outras obras elas foram sendo publicadas. Também derivou num grupo de pesquisa, não é isso? Tem um grupo de pesquisa que até hoje existe, não é isso? Sim, a Pilar participou, e eu também, a Pilar em São Paulo, no final de 1996, início de 97, início de 98, começaram os grupos de pesquisa da TENEPS. Então, eu participei desde a fundação do GPC TENEPS de Porto Alegre, junto com a Amaro Krob, Valquíria Krob, o Adélio Conter também estava por lá. Eu fazia as atas, participei desde a primeira reunião, e a Pilar participava do de São Paulo, né, Pilar, que começou acho que um pouquinho antes, talvez? Foi no foi em Talvez que 98 também. março de 98, vocês em agosto, né? Nosso abril, um mês depois. Um mês depois. Abril de 98. Então, teve em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, abriu também em Florianópolis, mas aí já foi em 2010, alguns anos depois. Depois, em 2012,
abriu na Intercamp. Então, na Intercamp, eu tenho a impressão que eles continuam ainda com o GPC TENEPS, porque eu saí, né, quando eu mudei para Foz, eu saí da coordenação lá do GPC TENEPS de São Paulo. Então, mas tem na Intercamp, e há pouco tempo ouvi que tem em Brasília, né? Eles estavam formando, tinha já formado, mas entraram em contato com a IC, TENEPS, de Brasília, não sei, era Belo Horizonte, o outro, Uberaba também tem, eu acho. em Minas Gerais, é Uberaba. Parece que tem alguns ainda que estão, são mais recentes, porque aqueles mudaram, aqueles primeiros, mas são mais recentes, mas quer dizer que o movimento extrafísico continua, porque é uma técnica, é uma tarefa energética pessoal que tem a raiz no extrafísico. E as consciências que vão trabalhar com essa técnica, elas fazem essa abertura da multidimensionalidade, esse contato direto, porque a 1 hora, mais ou menos 50 minutos, 1 hora de sessão prática diária, é uma abertura do portal, de uma entrada para o extrafísico, né? Para as outras dimensões que nós conhecemos quando estamos projetados, ou quando relembramos alguma vivência que nós tivemos, né? Já tivemos nesta vida ou em outras vidas. Então, esse tema, vamos dizer assim, esse tema de interconexão é a partir da TENEPS. Então, ela parte do extrafísico, mas a conexão é nossa, é do intrafísico para o extrafísico. Através do quê? Então, é através do parapsiquismo, através desse desenvolvimento das parapercepções, das consciências, que começam a entender, que começam a compreender que é natural esse movimento, esse conhecimento da técnica da TENEPS, né? Interessante só para dizer assim, quando começou ali em 98, os grupos de pesquisa da TENEPS, em 1990, era meia dúzia de gato pingados, né, Pilar? É que a gente fala. Então, era pouca gente fazendo TENEPS e a gente ia estudar o manual da TENEPS. Então, como é que começou os GPCs no Brasil todo? Estudando o manual. É interessante que 27 anos depois, a gente segue lendo, fazendo releituras do manual. E sempre é diferente. Tem, inclusive, um artigo da professora Nilce, que é cotejo de leitura na revista Consciente, cotejo de leituras do manual da TENEPS em diferentes épocas. Então, e é realmente isso. O manual da TENEPS é o livro de referência que nós temos sobre TENEPS. Até hoje, mesmo com o lançamento de outros livros, o manual da TENEPS é referência básica para quem quer iniciar. E ele está disponível, inclusive, via download em PDF gratuitamente, pelo próprio site da Editares. Então, é um livro que sempre foi assim, né, o grande suporte para os tenepsistas aí, né, o estudo do manual da TENEPS. Porque aí facilitou, né? Ajudou. Antes, quando eu não comecei antes, porque eu ficava insegura de fazer um trabalho desses assim isolada, sozinha, porque as informações que eu tinha é que não se trabalhasse em casa com essa parte, né? Então, eu não me animava muito, não. Em banca Mas, quem tem competência, né? Então, tem que ter ainda uma segurança, né? E tem que ter entendimento de como é a técnica. E eu acho que é isso que ele faz na obra, né? Ele faz justamente esse detalhamento, né? Assim, as condições que ajudam, que dificultam, né? os facilitadores, né? E aquilo que impede também, Ele né? coloca impeditivos, a Isso. obra tem uma série de advertências, né, com relação a... Agora tem Mas uma eu acho que é para curiosidade. calçar a própria pessoa, a segurança da pessoa, não é que é proibido nem pecado, né? Eu acho que Né? é uma questão mesmo de preservar a pessoa, a integridade, né? E os cuidados são básicos, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre eles? Alguns, assim, que vale a Eu só pena? queria falar uma curiosidade, Pode falar. porque o professor Valdo, segundo nós colocamos aqui,
que em 1950, desde 1950, ele já tinha as anotações desse trabalho assistencial, porque é uma técnica que sempre existiu, só que ela não estava assim organizada, né? Mas sempre existiu, em 1950. Ele nasceu em 1932, quer dizer que ele foi um tenepsista antecipado, ele antecipou a TENEPS. E depois, no manual, ele coloca todos esses cuidados, né? Tanto para facilitar, como impedir que a pessoa interrompa essa, quando ela escolhe ou quando ela decide praticar a TENEPS, é um compromisso para o resto da vida, para o restante da vida. E impedir, assim, de certa forma, que a pessoa interrompa durante esse tempo, né? O comprometimento ele é vitalício, né? Ele não tem férias, não tem fim de semana. E hoje a gente tem muita informação sobre TENEPS. Então, a gente fala lá quando começou, que era pouca informação, né? E o manual veio como dar o suporte, né? Principal. Mas hoje tem muita informação, tem muitos cursos, muitos vídeos do próprio Sorvaldo, tem muitas tertúlias, muitos artigos e já diversos livros sobre TENEPS. Então, é diferente a pessoa começar a TENEPS com preparação e sem preparação. Então, é o ideal que a pessoa estude, principalmente a leitura do manual da TENEPS, essa aí é importantíssima, que ela estude e se prepare para iniciar essa técnica. Como disse a Pilar, que é um desafio para o resto da vida humana, né? E ela, bem calçada, ela evita o que a gente chama de acidentes de percurso. Ela tem toda uma parasegurança em que você faz e é um divisor, a tendência de águas na vida da pessoa. A tendência é que a vida da pessoa se organize em torno da TENEPS, que a pessoa passe a ter uma existência mais assentada, mais produtiva, ela sente que está fazendo um trabalho assistencial, que aquilo tem valor, e a vida dela começa a se organizar cada vez melhor. Ela começa a ter mais autocuidado, se cuidar para ela chegar bem naquele horário. Então, mas isso tudo é importante, a gente estudar para não banalizar a técnica, porque é uma técnica que as pessoas que procuram fazer adaptação, ou negocinho com a técnica, ou às vezes alterações na técnica, acaba dando algum problema. Então, é a pessoa saber bem o que ela está fazendo, né? Começar bem. Agora, você falou aí, Flávio, de horário, né? Essa é uma das regrinhas da TENEP, né? Digamos assim, né? Tem um horário fixo, né? Isso, a gente fala de uma janela, de um período de 3 horas, e dentro dessa janela você escolhe uma hora principal, que vai ser a que você vai fazer sempre. Por que da janela? Porque às vezes tem as injunções da vida humana em que você pode começar um pouquinho antes ou um pouco mais tarde, porque você teve compromissos naquele dia, né? Mas são situações de exceção. Por exemplo, essa janela, você vai fazer a TENEPS todos os dias às 10 da noite, das 10 às 11, né? Você tem uma janela das 9 às 10, 10 às 11 e 11 à meia-noite. Eventualmente, você não conseguiu chegar ali às 10 horas, você faz das 11 à meia-noite, que é no período final dessa janela de 3 horas. Então, isso é bastante prático com relação à vida humana. Mas é uma conduta exceção, que a gente diz, porque normalmente você vai fazer naquele horário que você combinou, em ponto. Mas você tem essa opção de começar um pouco antes, no outro dia você vai viajar cedo, né? Então faz das 9 às 10, né? Dentro dessa janela de 3 horas que você escolheu. Então isso é muito prático. E você Para a falou de pessoa se viagem organizar. também. Quando a pessoa viaja, ela continua fazendo TENEPS? Aí, assim, se ela se organizou para fazer e ela já passou ali, principalmente os primeiros 6 meses, que é o período mais que levanta a poeira multidimensional, que a gente fala que pode ter mais algum atrapalho, depois ela pode fazer sim. Então, ela se organiza, se ela vai para um hotel, alguma coisa, ela se organiza que ela consiga um ambiente que ela possa fazer, que ela esteja sozinha, isolada ali, e naquele ambiente consiga fazer. Ela tem que se organizar para isso. Agora, se ela não puder fazer, está previsto no próprio manual que alguns dias no ano a pessoa não vai ter condição de fazer. Pode ser que no horário da TENEPS ela esteja em trânsito, né? Esteja viajando ainda, alguma coisa assim.
ou que o local que ela foi não tenha condição de fazer TENEPS. Então, Ou naquele dia, doente mesmo, né? ou ela esteja doente. Então, isso é previsto no manual da TENEPS e é sem culpa. A pessoa não deve se sentir culpada se ela não conseguiu fazer TENEPS naquele dia. Os amparadores sabem o que está ocorrendo com ela e no próximo dia ela retoma a atividade dela, assistencial. Mas a gente se organiza para sempre, né? Claro que puder, a gente faz, né? Agora tem que ter a organização. A gente fala muito que TENEPS de organização tem tudo a ver, né? A pessoa se organiza para estar disponível naquele horário. São as duas leis principais da TENEPS. Da TENEPSologia, nós temos duas leis principais. Tem outras, mas essas da auto-organização e da interassistencialidade, essas leis são evolutivas mesmo. Essas não podem ser dispensadas. Nós começamos TENEPS nesta vida, ela vai continuar nas próximas. E hoje nós já encontramos muitos jovens que já iniciaram antecipadamente a TENEPS, porque antes era na fase dos 35 anos, mas já existia, quando existiam os gatos pigados fazendo TENEPS, já tinham exceções, mas eram exceções acompanhadas pelo professor Valdo. Fazia as exceções, mas ele acompanhava, então tinha alguém que acompanhar. Hoje, tem vários, vamos chamar de os inversores, entre eles tem muitos inversores que iniciaram antecipadamente a TENEPS e não vão interromper. Eles vão antecipar também como é que a gente chama? Os andaimes evolutivos, aí, a escala evolutiva. Isso é que eles vão acelerar, né? Uma coisa mesmo. Uma coisa Flávio, interessante. podemos deixar para o próximo bloco e deixar Pode, as pessoas... pode. Pessoal, segure a curiosidade aí. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais do manual da TENEPS. Flávio Amado e Pilar Alegre, especialistas em TENEPS, falando sobre o manual da TENEPS. Eu interrompi o Flávio. Por favor, a palavra é sua, Flávio. Eu ia dizer que uma coisa importante na TENEPS é o que a gente chama de autopesquisa, que é as reciclagens que o tenepsista faz. Então, a pessoa, a gente falou que a gente vai ali uma hora por dia doar as nossas melhores energias, né? Mas que melhores energias são essas, né? A gente só doa que é aquilo que a gente tem. Então, é muito importante para o tenepsista ele se qualificar. A gente então, já está fazendo TENEPS há mais de 25 anos, no caso da Pilar, né? 27 anos, e as reciclagens sempre estão aparecendo, né, Pilar? Sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para qualificar. E para a gente saber o que tem que melhorar, é preciso autopesquisa. Então, isso é um diferencial, porque a TENEPS ela veio para... ela acaba com a necessidade da religião, da adoração ou da crença. E como é que a gente consegue isso? É através da autopesquisa. Então, você vai estudar, é uma técnica de experimentação diária, você encara aqueles 50 minutos como um experimento que você vai fazer todo dia. Então, esse experimento, você vai vendo como é que você está e você vai se qualificando cada vez mais. Então, por isso que também é uma técnica evolutiva que a gente diz, né? Então, eu gostaria de deixar essa importante, a gente ter essa relação TENEPS e a pesquisa, né? Sempre estar com esse ar de pesquisador, né? Esse aspecto em frente. E a assistência que a Pilar falou, não tem como você doar uma hora do seu dia, né? Todos os dias da sua vida. Isso tem, se não tiver o mínimo de senso de assistencialidade, a pessoa não consegue manter, né? Porque exige muito esforço, muita dedicação, muita, como que a gente vai dizer assim? Muita autotares também. Abrir mão de muita coisa, né? O autoesclarecimento mesmo. E esse contato estreito com os amparadores também, né? Você ter essa oportunidade de estar ali, de você ser a mini peça, né? Do maxi mecanismo, como o professor Valdo dizia, né?
Você, ali, as suas energias estão ajudando quantas consciências, né, que estão aí É, precisando de esclarecimento, de energia, né? é uma Mas, doação enfim, anônima, né? pois é o princípio do Ninguém anonimato. sabe, É. ninguém fica Agora, sabendo. Não sai no jornalzinho do CAEC. pois é. Agora a gente falou aí de desdobramentos, mas a gente também teve como desdobramento do Manual da TENEPS a criação de uma instituição que tem a especialidade da tenepsologia, né, que É, promove estudos, pesquisas, eventos, não é isso, Flávio? Que, inclusive, você é o coordenador. só um Pode pouquinho, falar um pouquinho? Ah, só para incluir, ele vai incluir também o laboratório, que é? foi inaugurado em abril de 1998, né, Flávio? Ah, tem o Sim. Tem um laboratório. laboratório conscienciológico da TENEPS. Hoje Olha, se é chama mesmo, da TENEPSologia, mas era laboratório conscienciológico da TENEPS. da Eu fiz o TENEPS. segundo No experimento. CAEC, né? É, Laboratório. 1900, Eu fiz o segundo experimento. O primeiro foi aquele, o Ah, sim, Francisco, da o o Chico, Chico OIT. Mauro. Ah, o Francisco Maura. Mauro. Ele Ah, foi o tá. primeiro, porque ele tinha energia mais forte. Eu era Interessante, mais assim, ó, frágil. 1988 foi um ano muito importante para os estudos da TENEPS, né? Então, 1998. Então, teve esse lançamento, a inauguração do laboratório, e também foi lançado também o Diário da TENEPS. Teve o curso avançado da TENEPS no CAEC, que é muito interessante também de assistir. Depois, em 2008, teve o lançamento do Colégio Invisível da Tenepsologia, Ah, teve colégio que invisível. já veio já substituir ou complementar com um aspecto mais global os GPCs TENEPS. Os GPCs eram mais locais e o Colégio Invisível ele já é mais global, né? E em 2008, o professor Valdo falou lá a respeito, olha, quem sabe um dia vai ter uma instituição que pesquisa especializada na TENEPS. E eu estava nesse curso avançado de TENEPS e eu pensei, olha, isso é um sonho de consumo, mas vai ser muito difícil. Olha, uma instituição é algo que dá trabalho, né? E uma instituição só de TENEPS, quem sabe? Em 2016, final de 2016, foi fundada a Associação Internacional de Tenepsologia. No final de 2013, o professor Valdo convidou a Pilar, a professora Valquíria e o professor Amaro Krob para fundarem a ICTNEP. 3 idosos, 3 com mais de 70, para confirmar que idoso não é velho para trabalhar. E aí, então, foi alguns anos na condição de pré-IC, até que se consolidou a Associação Internacional de Tempologia em 11 de junho de 2016. Então, se a gente vê essa caminhada, né, desde 1995 até ter uma instituição de TENEPS, 21 anos depois, né? É? E aí são muitas atividades que vocês desenvolvem, não é isso? Também. Sim, hoje tem cursos, tem palestras, tem lives, tem o Diálogos Tenepsológicos, que vai ter agora no próximo sábado, tem diálogos também, sempre no último sábado de cada mês, que a gente tem perguntas e respostas livres sobre o tema TENEPS. E os gatos pingados lá dos tenepsistas hoje já passam de 1.000, de quase 2.000 Poxa. tenepsistas. A gente está fazendo um levantamento a respeito disso aí. Mas já tem já uma quantidade boa de pessoas fazendo TENEPS, né? E só para concluir, a TENEPS tem muito a ver com o processo que a gente fala da reurbanização extrafísica, da melhoria do planeta. A reurbanização se intensificou os processos a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 até 1980. E é bem no período que o professor Valdo estava pesquisando e estava lançando a primeira edição do Manual da TENEPS. E também nascia a primeira geração que a gente chama de intermissivistas, né, Pilar? Que são pessoas... Por que está vindo essas consciências, às vezes, mais perturbadas para o planeta, né? Porque isso está limpando os bolsões que estão no entorno desse planeta. E por que estão vindo para o planeta? Porque já tem assistentes, e os assistentes tenepsistas estão entre esses
que vão auxiliar no processo da reurbanização extrafísica. Ou seja, é um trabalho muito sério, né, Flávio? É muito sério, de muita responsabilidade, comprometimento com o que a gente aprendeu antes de ressomar, né? Não é, ok, estou ali só. Não, é um senso de responsabilidade. Então, você também se apresenta como tenepsista, não é só nós dois. Se apresentou nós dois, mas e você? Eu tenho 22, né? Porque eu comecei em 2000. E não tem aposentadoria. Não. Tem um recesso, né? Quando eu estava ano passado, que eu estava de luto, por causa do meu duplista que dessomou, eu realmente eu não tive condições. Emocionalmente, assim, eu não conseguia, né? Então, eu tive um recesso, mas depois, quando eu voltei, os amparadores estavam lá me esperando. Você tirou o atraso. E eles compreendem as nossas necessidades, né, Rose? Isso é importante, né? Então, isso eu acho que é até uma coisa bacana de falar, né? Porque, assim, é um compromisso que a pessoa assume, aquilo não tem chuvas e trovoadas, não é isso? A pessoa, ela está ali para o que daí vier, né? Então, sábado, assim, domingo, sábado, domingo, feriado, não tem folga, né? É um trabalho ininterrupto de assistência, né? E os amparadores trazem na justa medida da capacidade de cada um. Então, eles não dentro do trazem... seguro de vida, né? Nada que possa desequilibrar a pessoa. Tanto que os tenepsistas sempre falam que a pessoa geralmente sai melhor do que entrou na TENEPS. Ela entra para fazer a prática no início de 50 minutos e ao final dos 50 minutos ela está se sentindo melhor do que estava quando iniciou. Então, a TENEPS ela não deixa rebarbas, não deixa nenhuma resma, nenhum resquício daquela assistência. A pessoa sai bem da TENEPS. Isso é o normal, né? Então, isso é interessante também da gente falar. Agora, em termos de parapsiquismo, né, Pilar, você falou um pouco aí, a pessoa ela tende a desenvolver mais, principalmente porque tem esse estreitamento, né, com os amparadores. Você está só você e os amparadores, e os assistidos. Então, é um intercâmbio que ocorre ali, que a pessoa acaba criando uma certa flexibilidade energética, né? Um aprofundamento um reconhecimento de sinaléticas, um aprofundamento dessa relação interdimensional E vai e o tendo aumento do mais parapsiquismo. autoconfiança nessas parapercepções, porque deixou de ser loucura, né? Não é mais loucura você ouvir alguém te chamar. Isso é uma coisa interessante que a Pilar falou, da autoconfiança. O tenepsista, com o tempo, ele vai tendo mais autoconfiança. E ele acaba sendo, de certa forma, esteio ou pilar, falando aqui, pilar, para as pessoas que estão em volta. Porque ele acaba sendo uma pessoa mais confiante, mais seguro, mais cosmoético, ele vai também fazendo reciclagem, suas autopesquisas, né? E ele acaba sendo esteio para a família, para o pessoal onde ele se manifesta. Então, essa autoconfiança é muito importante. A TENEPS em si, ela não é só o horário da TENEPS, se a gente for pensar, né? A gente passa o dia e o resultado do que aconteceu aquele dia vai ser refletido na TENEPS. Na TENEPS são as consciências que a gente escou, são as pensenidades meio atravessadas que a gente tem que recompor. As reações que nós temos, né? Não é isso? Porque nós estamos aqui restringidos dessa outra dimensão. Então, às vezes, vem a reação, mas depois nós vemos que essa reação impede esse contato, né? Nós precisamos mudar, fazer as mudanças necessárias. Hoje, nós não somos iguais a 20 anos atrás, aos 20 anos que aconteceram aí. Foram 20 anos de trabalho extrafísico e também de autoconhecimento, né? Foram feitas reciclagens contínuas. Então, como, né, cada um de nós não é mais o mesmo. Agora, vocês falaram, a gente falou aí da ICTNEPS, né?
instituição conscienciocêntrica, né, que estuda a tenepsologia. O escopo de vocês, assim, a atuação da IC no sentido de, ok, realizar curso, vocês agora publicaram um livro, né, que são Reflexões Tenepsísticas, que é a primeira obra, assim, obra mesmo, né, conscienciológica sobre TENEPS da IC, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como são as atividades, qual que é a dinâmica, o que exatamente a IC faz. Bem, eu vou falar de algumas outras coisinhas que você participa também, que são como o Fórum da TENEPS. Então, o Fórum da TENEPS é um evento anual que a gente faz o dezembro da TENEPS, né? Então, é o final de ano da TENEPS. Todo 10 dias em dezembro são para a realização do Fórum da TENEPS, que é uma parceria da IC TENEPS com o CAEC. Então, esse ano nós estamos... O primeiro foi em 2005, o primeiro Fórum da TENEPS, e nós estamos já com 18 fóruns da TENEPS, é a maturidade, 18º Fórum da TENEPS. A semana de tenepsologia, só com atividades sobre TENEPS, cursos, muitos oriundos do próprio manual da TENEPS, por exemplo, o curso Tenepsologia, ele foi tirado todo do manual da TENEPS, é um curso que a IC TENEPS dá. Eu, no final do ano, vou estar dando Energologia Tenepsística, que é baseado no capítulo Sensações da TENEPS, do professor Valdo Vieira, no manual da TENEPS. Então, tem uma série de cursos e atividades sobre TENEPS, eventos científicos, simpósios, seminários, livros. Agora a gente está com um tratado de tenepsologia, que a gente está iniciando, Puxa. quadro sinóptico da tenepsologia. Então, tem muitas atividades que já estão ligadas à TENEPS, né? E à própria instituição da TENEPS. Quer dizer, é uma consolidação, né? Para copiando a CLT, é a consolidação das leis da tenepsologia, não é dos trabalhadores. É isso Tem aí. uma série de revistas com anais de eventos de TENEPS, né? A revista Tem Consciência tem quase uma muita coisa. dezena já, né, de anais, muito material, muita pesquisa já publicada e artigos científicos, né? Muita Não são só os vivência, né? livros, né? Chega a centenas já de artigos e centenas de verbetes, já passou de 100 ambos. Então, Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, já tem muita coisa escrita sobre TENEPS, né? Já tem bastante São atualizações, né? São E esse atualizações. tratado, quem é que está organizando? Como é que é? Conta um pouquinho essa O história. tratado é uma parceria da IC TENEPS com o Colégio Invisível da Tenepsologia. Ele está sendo organizado pelo Rodrigo Maciel e pela Rose Marisa Baes. E aí são escritos a várias mãos. Então, por exemplo, eu estou escrevendo alguns capítulos, outros estão escrevendo outros. E ele vai fazer uma panorâmica de tudo que tem escrito sobre TENEPS até o momento. E é muita coisa, é muita coisa. Então, Só bibliografia, né? a bibliografia A da bibliografia é tenepsologia. enorme. Se diz que a tenepsologia é a especialidade da conscienciologia que tem mais coisa escrita já hoje. É mesmo? Então, tem bastante coisa. E tem muito vídeo também do professor Valdo, não é isso? Muito vídeo do professor Valdo. Esses do curso avançado TENEPS são imperdíveis também, mas tem muitos vídeos a respeito. Lá? Tem verbetes, né? Os verbetes. Tem o inventário da TENEPS, do professor Valdo. Depois foi feito artigos relacionados ao inventário, quer dizer, é aquela avaliação ou autoavaliação do tenepsista, né? Que ele faz periodicamente, ele vê que lucros evolutivos ele já teve com o próprio trabalho, né? Como é que ele está indo, né, na própria Faz as técnica. avaliações, né? E o Então, tenepsograma seria autopesquisa? Seria como uma pessoa mensurar a qualidade da sua TENEPS? Sim. E nós estamos com um projeto também, junto em parceria com a Conscius, que é o conscienciograma do tenepsista. Então, que é o... Então, tem muita coisa. Olha, se a gente pensar Tem assim, muito trabalho. muito trabalho, né, sobre TENEPS. Por isso que minha vida está sendo prolongada, sabe? Porque tem trabalho. A hora que eu não der mais para o trabalho, eu tchum. E aí você vai ser amparadora da gente na TENEPS. E aí, CTNEPS também está com um projeto Eu espero que sim, não vou atrapalhar, né?
Ô, Pilar, a gente tem que deixar aqui registrado que você é exemplo de tenepsista no dicionário de argumentos da Conscienciologia, não é Eu isso? estava pensando, Sabe? A Pilar tem 27 anos de TENEPS, né, Pilar? Ou 28? Pois é, mas olha, tem Começou junto com o 40 anos, de 1982, em que eu conheci o Moacir, nas palestras. Ele chegou em março, você chegou em agosto, né? Eu vi que você chegou em Pois agosto, é. no mesmo ano. Ele num processo de vida dele, e eu não, eu tinha família, eu tinha as crianças, né? Eu tinha o trabalho, eu trabalhava também, né? Então, mas nós nos conhecemos ali, foi muito interessante. É um amigo raríssimo, sabe? É um amparador de TENEPS É, hoje. Justamente, o Moacir, sem justamente. dúvida. Ele Aliás, tem ele é mais do vindo, que isso, mas de é, vez em quando ele aparece na TENEPS. justamente. E não precisa ser visto, pela energia dele, dá para sentir que ele está Você já sentiu ele na sua fazendo. TENEPS? É, Eu não é também. frequente, não, sabe? Não é frequente, mas já teve. E sabe, aquela energia que toma conta do ambiente, É e, e, fora de e série a você energia sabe dele. que está trabalhando ali, só que não identifica quem são, onde estão, porque não é mais, no meu caso, não é mais individual, é tudo Sim, coletivo, são grupos trabalhando, perfeito. equipins e equipex, então, muitas vezes é difícil identificar, e ainda com esse, o respaldo mnemônico aqui não tá mais na velocidade de 100%, né? Mas olha só, a gente está aqui já caminhando para os instantes finais. Eu queria ver assim, que vocês assim, fizessem aí alguma consideração final, alguma mensagem que vocês queiram deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu queria deixar a palavra aberta para vocês. Eu só diria, então, que eu agradeço a oportunidade. E para o pessoal de casa que está interessado no tema TENEPS, a gente está à disposição aí na ICTENEPS, no Colégio Visível, para ajudar você. Tá? Então, se você está interessado nessa técnica, bem-vindo a bordo. A TENEPS é um desafio para todos nós e vamos estudar essa técnica junto. Então, fica o nosso convite. E o agradecimento pela oportunidade. Pilar, a Pilar é o pilar da TENEPS. É. Tem uma tertúlia matinal que é Pilares do Tenepsismo. Tem 110 especialidades colocadas ali desde 2012. Que bacana! Bom, Então, olha, eu só encerraria assim sim. essa gratidão expandida, vamos dizer assim, porque nós estamos sozinhos, nós estamos isolados aqui. E eu diria que, então, cada tenepsista eleva o nível de interassistencialidade através da autoexposição, quer dizer, sem receio, sem medo de se expor, e a reciclagem existencial, as mudanças que ele consegue realizar, né? Auxiliando a realização da autoproex, que é o comprometimento que nós assumimos antes de ressomar, antes de renascer, e a reurbex planetária. Nós estamos ajudando a mudar a mentalidade do planeta. Essa é uma responsabilidade muito grande, a reeducação das consciências, que nós estamos conseguindo reeducá-las. Hoje nós vemos as duas coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, parece que predomina o que é mal, o que não é bom para a humanidade. Mas, por outro lado, estamos vendo surgir muita coisa nova, diferente. E a própria TENEPS é uma paratecnologia assistencial. Então, ela também vai se modernizando, vai se atualizando. Quando que nós íamos conseguir estar falando, sem essa paratecnologia intrafísica, falar de uma paratecnologia assim tão abrangente como é a TENEPS, né? Na transformação planetária, na transformação do planeta, né? Os Muito nossos bem, olha. Eu só lembrei uma coisa, Rose, convite para o Mas pessoal também, venha para o CAE, que tem a dinâmica da TENEPS, os laboratórios da TENEPS, é, venha conhecer Foz do Iguaçu e o CAE.
também. Tem muita oportunidade com relação à Muita TENEP. oportunidade. Muitíssimo obrigada, Flávio Amado, Pilar Alegre, estar hoje aqui dividindo nossas experiências, trazendo tanto esclarecimento e informação para a gente. Nós agradecemos a você que esteve aí conosco. Sábado que vem estaremos aqui novamente. Programa Entre Livros, sempre, todos os sábados, 9 da manhã, aqui na Rádio RCI. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau.